Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Autismo para Todos. Curta, comente e compartilhe, muito importante. E hoje nós vamos continuar falando sobre escola. E quando eu digo escola, gente, não estão excluídos os pais e a casa não. A casa é o local onde a criança passa mais tempo. Eu digo casa, inclusive enquanto cuidadores. Porque a casa inclui quando você vai no supermercado com a criança e você ensina habilidades sociais a ela lá, que vão melhorar a vida dela na escola. O meu, quando vai passar no caixa, olhe para o caixa, olhe para o amigo, olhe para a amiga, diga oi, bom dia. Na hora de sair, tem que dar tchau, tem que olhar, né? Tem que mostrar como o outro está. Só o outro tá andando rápido, aquele homem está triste, aquela mulher está com raiva, porque caiu. Ele vai vendo o comportamento dos outros. Então, você tem que ensinar isso. Mas vamos voltar, né, pro sala de aula. Vamos continuar. Na sala de aula, sempre, ou em casa, isso serve para todo mundo. Instruções curtas, objetivas, diretas. Não é? Você vai fazer uma tarefinha ali com a criança, olhe para esse, copie. Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para esse daqui, vai prestar atenção, né? A palavra prestar atenção, né? Prestar. Isso presta ou não presta? O cara já está longe, né? Então você vai olhar para isso aqui, vai prestar atenção, vai pegar o lápis. Então você vai copiar isso aqui com cuidado. Tenha cuidado para não errar. Nossa, né? Não adianta se esforçar, ele ainda vai ter que não errar. Então, é muita palavra, é muita coisa. E daqui a pouco, no meio do caminho, você pergunta se ele está com fome, se quer beber água. Nossa, é estímulo demais. Então, seja objetivo, curto e direto. Depois de dar a explicação para todo mundo, você vai chegar nos autistas, cada um de sua forma. Você vai fazer esse, copia esse, faça esse daqui. Assim, mostra, você faz a modelagem. Você pode mostrar como é, em separado. Você vai fazer isso aqui, né? Então, já mostrou em outro momento, alguma coisa assim, vai relembrar, mas vai relembrar de forma concreta, né? Eu esqueci de pegar o tá ali. Então, vamos lá. A instrução tem que ser exata com relação à atividade que vai ser feita, né? Com poucas palavras, é coisa muito curta. Para os comportamentos em geral, para tudo em sala de aula, para horário, para a hora de lanche, para a hora do brincar, para a hora da tarefa, é hora disso, é hora de tal atividade, pistas visuais de tudo que vai ser feito naquele dia. Você vai mostrar, ela vai ver a pista visual. Sempre. Né? No último agosto, criei algumas pistas visuais, conversei com a escola para melhorar alguns comportamentos do meu, que ele estava agressivo em muitos momentos. Né? Tinha algum estímulo, acontecia alguma coisa lá e ele estava... E diminuiu muito no último relatório dele, né? Que diminuiu consideravelmente. Ainda tem, ainda há. Né? E a escola quer que isso pare. Né? Eu fiquei feliz com o diminuir. Ele é autista, diminuiu. Né? Como é o bater, isso chama mais atenção. Né? Como eu já falei, aquela criança que fica ali quietinha e tal e não reage, às vezes não chama menos a atenção socialmente falando, porque as habilidades sociais que ela vai adquirir são outras, né? Vai ser muito mais complicado. Isso aí eu acho muito mais fácil fazer baixar do que levantar, né? Mas é isso. Porque essa interação social, de falar, de cumprimentar, chegar na sala, foi outra coisa que também eu coloquei um pequeno relatório que eu fiz enquanto pai, né? Fiz pistas visuais relativas ao comportamento dele, né? Do que eu via como necessário, e as interações sociais que pode trabalhar em sala de aula, que eu trabalho fora da sala de aula. Como eu disse aqui, né? Fazer olhar para os outros, chegar na sala de aula, olhar, cumprimentar,
às vezes falar individualmente, fazer participar, né? Vamos distribuir as tarefas. Então, você não coloca só o autista, obviamente, né? Para os outros não ficarem só, por que eu não participo também? Né? Eu estou falando de inclusão, mas a inclusão é a via de mão dupla. Eu me incluo e incluo você. Não é para eu me incluir no seu mundo, é para incluir o seu mundo também no meu. Entendeu, gente? É uma via de mão dupla. Então, o autista chega, olha, cumprimenta, dá tchau, é hora de abraçar o amigo, pegou o material que era dele, vai pedir desculpa, vai olhar para ele, um abraço, né? Você não vai deixar vácuos. Essa interação social ela acontece na escola e também em casa, né? Porque às vezes em casa a coisa é levada muito assim, você exige da escola. Faça também. Você tem que dar modelagens. Às vezes na sala a questão dos estímulos, né? Tem aquelas fotos, tem muita coisa na sala dela, né? Fica bem legal. A sala de criança é uma coisa rica, é lindo. E trabalhar com criança, acho que é uma das melhores coisas do mundo. Então, é cansativo, óbvio, né? Você acabou de pensar isso, como é cansativo. Mas criança, né? Criança é criança, né? Como Chris Rock fala, uma das coisas amadas incondicionalmente no mundo, cachorro, mulher e criança, né? Então, criança é uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Às vezes a posição dessas coisas precisa ser modificada. Então, a posição da cadeira da criança precisa ser modificada. Para o estímulo tanto de cores com relação à agressividade, né? Que nós sabemos que azul e laranja acalmam. Às vezes precisa ser modificada essa cor. Precisa ser modificado a posição da lâmpada. Isso às vezes é ajustado com a posição da cadeira. Às vezes a criança precisa aprender a sentar. Mas ela também se regula quando anda. Faz uma estereotipia, o meu. Está fazendo uma atividade aqui, ali na mesa. Ele desce, anda, pula, né? Ele pula e faz alguma estereotipia, volta e continua. Eu tô ali, como um gato, em silêncio, esperando. Eu não vou perguntar o que foi, o que é que você quer, volte logo. É estímulo desnecessário que vão bagunçar a cabeça dele. Entende? Então, ela às vezes precisa disso. Há escolas, inclusive, que o aluno ele já tem a carteira dele, a cadeira escolar, em alguns lugares chama assim, ela já é alta para ele ficar em pé. Ele precisa ficar em pé. Se ele ficar sentado, ele vai atrapalhar a cognição dele. Ele precisa ficar em pé. Então, tudo isso é ajustado com os outros na sala de aula também, né? Com todo mundo. Então, como eu ia falar agora há pouco e não terminei. Distribuir tarefas. Você vai distribuir as tarefas. E você supervisiona, porque você supervisiona a criança. Entregue e olhe para o amigo. Entregue e olhe para o amigo, para a amiga. Então, entrega. De outra vez, vai ser outro colega. Ele vai ver outra pessoa fazendo também e vai ter que aceitar essa mudança. E você vai antecipar-se a isso e vai avisar. O mundo não é concreto? Vai avisar a criança. Olha, você precisa esperar. Espera, não é sua vez. É a vez do amiguinho. Hoje não é fulaninho que vai entregar, é fulaninha que vai entregar. E vai entregar as tarefas. Né? Ela naturalmente vai olhar. Essa outra criança vai olhar para os outros ou não. Mas você vai estimular que olhe também. Né? Então, essas questões elas demandam muito da escola, demandam muito do professor, da professora, principalmente professora, né? Criança geralmente são professoras. Então isso é cansativo, não é? Quando eu falo aqui, gente, eu falei no vídeo anterior sobre essas necessidades, não quer dizer que a gente tem que empurrar a goela abaixo e vai ser assim. A questão é que
todo mundo precisa compreender. Porque se você não compreende, enquanto escola, você vai exigir dos pais que transformem a criança em um não autista para ela ser recebida na escola, ou ser bem recebida. E a não compreensão também gera no trato e nas exigências coisas que pioram a situação da criança. Quando você entende, é diferente. Entende? Não é? Eu espero que você esteja entendendo. Então, você tem que avisar o tempo todo a criança das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, e das coisas que ela não pode fazer. Como eu falei agora há pouco, eu disse que, né, num relatório que eu fiz nas pistas visuais, outra coisa que eu disse também é, para ele não bater, avise constantemente. Não pode bater. Ele está sentado. Se mexeu para levantar, fulano, não pode bater. E o contrário de bater não é carinho. Você tem que ensinar o comportamento que deve acontecer ali. É não bater. É dizer oi, é dizer longe, se você não quer aquilo ali, esse é meu. Ou explicar que ele já foi explicado que aquele tem que ser dividido. Se aproximar para evitar o contato, e tem que ser dividido. Esse é seu, esse é dele. Sente, vai fazer esse seu. Não deixar a criança no vácuo. Não deixar ela desocupada. Ela tem que estar com um comportamento a ser feito. Ok? As rotinas no quadro, as pistas visuais são importantes, e a rotina do que vai acontecer durante toda a aula é bom que tenha também no quadro. Você já tenha da semana toda, todo dia você troca e coloca ali qual é a rotina, fica mostrando constantemente à criança qual vai ser essa rotina. Porque as regras ficam explicitadas. Tem que esperar na fila, vai ter fila, tem que esperar. Porque forma fila, a partir de determinada idade, de acordo com o desenvolvimento infantil típico, as regras estão implícitas ali. Ela sabe que tem que ir para a fila e esperar. Né? Se você não explicitar isso para o autista, ele sai derrubando a fila para passar por cima, porque formou a fila e andou. Aí ela foi agressiva? Não. Né? Houve agressão, digamos assim. Mas a atitude não foi agressiva. Ela derrubou os outros. Porque ela não foi ensinada que tinha que esperar. Você já viu a história do autista no Rio? No Rio. Ele não dormia. Era um transtorno. Até descobrirem que ele tinha que ser ensinado a fechar os olhos. Para você é simples. Para mim é simples. Para eles não. Explicitar. Certo? As questões dos treinos em casa, os treinos de habilidades sociais, os treinos de questões mesmo de matemática, de português, tem que ser treinadas. Essas habilidades sociais, o esforço que a criança faz para fazer determinadas coisas tem que ser reconhecido. Né? Aí a gente tem que ver os graus da necessidade do reforço, né? Para não reforçar demais e prejudicar. Né? Eu vi um relatório um tempo desse, em maio ou junho do ano passado, em que se aconselhava a elogiar tudo. Né? Não pode. Terapia ABA, não pode. Né? Na terapia ABA, isso não acontece, porque elogiar o tempo todo é uma regra geral para o típico. Mas chega um momento que o reforço social, o prazer de fazer, atingir uma habilidade social tão boa, ele atingiu o objetivo. Ele está feliz com o fato de fazer aquilo. No exemplo que eu dei, vamos pegar aquela toada? De passar no caixa do supermercado, dizer oi, na hora de ir embora, obrigado. Ele começa a dizer oi, manda beijo, obrigado. Você estava elogiando muito bem, muito bem, muito bem. Começou com euforia, muito bem! Que não pode mais porque isso o atrapalha, ele não gosta.
e ele adquiriu em si, intrinsecamente, a felicidade de fazer aquilo. Você não faz o elogio. Não é? Então, há situações e situações. Então, voltando para a sala de aula. A questão da troca de turnos você tem que fazer em casa, né? Atividades como quebra-cabeça e outras coisas mais que você faz troca de turnos, brincadeiras que necessariamente precisam de dois, né, para fazer, porque na sala de aula, quando o professor ou a professora for fazer atividades, ela vai fazer em dupla. O máximo que tentar conseguir fazer em grupo, faça em dupla, para o sofrimento ser menor, para ele começar a aprender aquilo em grupo, da divisão entre um e outro, fica muito melhor dessa forma. E as questões da avaliação. Como é que eu descubro que aquela pessoa está sabendo fazer? As atividades têm que ser adaptadas. Adaptadas para o jeito dele. Você vai adaptar o tempo, vai adaptar a forma como está sendo perguntado. Às vezes tem que ser oral. Ele tem uma hipotonia que não teve jeito. Vamos supor. Ele não consegue segurar o lápis. Você já conversou com os pais, psicomotricista, fisioterapeuta, gente, aí tem uma questão nessa pessoa aqui que ele é destro e tem um dedo da mão direita que não vai conseguir segurar o lápis. Ele vai conseguir trabalhar de outras formas, até porque hoje em dia está se usando pouca caneta. Mas é só um exemplo, tá, gente? A prova tem que ser oral. Daquele jeitinho, curta, tal, você vai conseguir descobrir o quanto ele aprendeu. Ele aprendeu muito. É a questão de adaptar a avaliação. E adaptar, gente, nem sempre é pedir menos. É exigir menos. Ele não tem deficiência intelectual. Ele é autista. Então, às vezes você pede o mais. Porque aquele o mais, ele já compreendeu mais. Então, ele consegue lhe trazer uma coisa mais completa. Mais adaptada. Ok? Então, em casa, né, também é possível fazer essas adaptações, a gente vai conversar depois mais sobre isso, mas é isso. Também tem os momentos em que, para finalizar, tem uns momentos, o vídeo já está longo, os momentos de crise. No momento de crise você, então, calma, proteger para não machucar, falar o mínimo possível, tirar a sobrecarga, tirar o que traz aquela sobrecarga, tirar o que tá fazendo aquela criança e esperar. Nem sempre você vai tirar a atividade dele. A gente depois tem que conversar melhor sobre isso, mas não é. Ele às vezes tem aquela crise porque está sendo exigido dele uma coisa, uma habilidade que ele não tinha antes. Você tem que recuar para descobrir o que é naquela atividade. Ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo fazer a soma. Talvez ele precise de material dourado. Né? Depois eu vou colocar no Instagram o material dourado e vocês vão ver lá, né, como funciona isso. E as adaptações são assim. Então, elas precisam acontecer de acordo com a individualidade de cada um. E isso vai estar no PEI. Né? E sempre buscar os antecedentes, porque o comportamento não aparece do nada. Tem sempre alguma coisa ali no ambiente que está nos sentidos da criança que precisa de comportamentos anteriores que ela precisa aprender. Ok, gente? Muita paz, tudo de bom, forte abraço.